Bem-vindo, bem-vinda ao Estação IFB, um podcast de educação, cultura e atualidades. Bom, hoje nós vamos fazer mais um episódio da série Integritude, Integridade com Atitude, e o tema é ética. Nós estamos aqui com dois participantes da Comissão de Ética que vão esclarecer um pouco como uma instituição pública como nós, no caso do ensino, podemos atuar cuidando dessa integridade no campo ético entre os servidores para melhor atender sempre a nossa população, sempre a nossa comunidade, né? Antes, para você que está apenas me ouvindo, eu sou uma mulher parda, tenho os cabelos ondulados na altura dos ombros, grisalhos, eu uso um óculos com uma lente um pouco transparente, estou usando um batom um pouco rosa, uma camiseta preta, polo com o símbolo do IFB no peito. Bom, sejam bem-vindos, por favor, se apresentem-se, também façam sua audiodescrição, por favor. Olá, eu me chamo Romaildo de Souza, sou técnico de laboratório na área de alimentos. Atualmente estou como presidente da Comissão de Ética do IFB e eu sou um homem de 1,85 m, estou sentado, tenho um cabelo preto, curto, sou uma pessoa branca, né? Atrás de mim tem umas inscrições do IFB e estou à frente de uma mesa sendo entrevistado, né, pelo pessoal aqui da estação IFB. Bom, eu sou Valéria Pacheco, eu sou psicóloga e trabalho na Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, né, na DRDP, e atualmente eu também sou membro titular da Comissão de Ética do Instituto Federal de Brasília. Eu sou uma pessoa pequena, né, sou de pele branca, cabelos cacheados curtos, uso um óculos com armação preta e estou de batom vermelho, alguns acessórios, anéis, relógio, uso crachá do Instituto, de camiseta preta com um animal desenhado na frente e calça jeans. Acho que é isso. Bom, o tema ética é algo que a gente imagina que deveria ser tratado desde da infância, né? Em casa. Mas muito ele foi levado para apenas o ambiente escolar. E aí, quando chega no ensino médio, na universidade, a gente se depara novamente com esse termo ética, e é um termo que muitas vezes causa uma certa estranheza, né? Até mesmo uma visão assim, isso é teoria, não é bem assim, né? Pode explicar para a gente o que é ética, para começar? Beleza. Ética é agir com justiça, respeito, né, ao próximo, ter segurança nas atitudes do dia a dia, né, sobretudo na esfera pública, porque a gente trabalha diretamente com prestação de serviço à comunidade, então a gente tem que ter esse cuidado, né, no tratamento com o próximo. Não só o público em si, mas com os colegas de trabalho também. Então, a ética vem no serviço público nesse sentido, de tentar deixar o ambiente mais agradável e seguro para todos. Interessante, a gente geralmente trata desse assunto como ética profissional da nossa profissão, né? Todo mundo que se forma tem lá um código de ética e tal. Mas a ética, ela permeia tudo, né? E no caso, por que é que, como uma instituição, nós temos uma comissão de ética? Ela geralmente é mais orientativa, preventiva, para garantir que o ambiente esteja realmente íntegro, né? É isso, Valéria? Isso. Então, a comissão de ética tem um papel fundamental mais preventivo e educativo, realmente, né? Para transformar esse ambiente um pouco mais justo, um pouco mais seguro, né? E ele atua principalmente, a gente atua orientando, prevenindo, né? Então a gente faz algumas ações éticas, mas quando alguma situação fere o código de ética
do Instituto Federal, do servidor, né, do Instituto ou do servidor público federal, aí a gente precisa fazer realmente alguma investigação para garantir que, né, que tudo esteja ok. Então, mais que fiscalizar, na verdade, a gente tem uma atuação mais preventiva e orientativa. Eu fiquei pensando aqui também que um detalhe, para que todos saibam, né? Todos nós que somos servidores públicos, ao fazermos o concurso, um dos temas que a gente estuda e que também precisamos avaliar, né, na prova é exatamente o código de ética do executivo, né, dos servidores que atuam no executivo. Mas a própria instituição também tem o seu próprio código, que espelha essa lei maior. E aí uma das questões que geralmente causam dúvida é a respeito do que a comissão faz de diferente em relação à corregedoria, que é uma outra instância que nós temos um podcast também sobre a corregedoria, vamos colocar o link. Qual é a diferença entre elas, comissão de ética e corregedoria? Então, é uma dúvida bem comum, né? E importante talvez até de trazer aqui, né? Então, a corregedoria, ela atua, vamos dizer assim, quando os casos são mais graves, né, do ponto de vista administrativo. Se a pessoa cometeu alguma infração, às vezes até criminal, a corregedoria pode tentar trabalhar em cima. E talvez levar para outras instâncias, né, vamos dizer assim, mais... que ela consiga tentar resolver em outros setores, né? Por exemplo, dependendo do caso, pode até levar para questão policial, né? Envolver essa questão policial mesmo. Mas a comissão de ética, ela atua de uma forma já diferente. Ela atua sobre os valores, né? Sobre essa questão da honestidade, né? Então, do tratamento do servidor com o público, né? Entre os servidores. Então, a gente tenta atuar de forma na esfera ética, né? E não de forma que esse servidor seja punido de tal forma ou penalizado, né? Haja uma consequência de demissão ou suspensão. Não é nada nesse estilo. É mais numa tentativa de fazer com que ele atue de forma ética no trabalho dele. Basicamente é isso. A gente tenta prevenir e também, se possível, ou se porventura for necessário, fazer algum tipo de ajuste na conduta dele, no trabalho dele. A respeito desses ajustes, né? Então, só para refrisar e reforçar para você que o que a comissão de ética trabalha é basicamente as virtudes. E quando a gente é desvirtuado, quando a gente se desvirtua Exatamente. do caminho ético, aí a primeira instância, geralmente, nesse aspecto, é a própria comissão de ética que vem alertar sobre isso. Agora, uma dúvida que sempre aparece é o que é uma infração ética, né? E assim, como é que a comissão decide isso? Se tem alguma lista ou se é algo subjetivo da comissão, como é que isso é analisado pela comissão? Ótima pergunta, Ana. Na verdade, assim, não existe uma regra prontinha, né? A gente analisa caso a caso. Mas, obviamente, que existe algumas coisas que já são dadas como antiético. Por exemplo, a forma como você trata o seu colega, né? Se você usa o seu cargo ou o seu trabalho para se autopromover, né? Para conseguir algo pessoal. Se você tem alguma postura que prejudique o instituto, né? Se omitir também diante das injustiças, né? Então, mesmo que não tenha um prejuízo material, é a postura inadequada, né? E como que a gente se baseia, como você perguntou, olhando os princípios éticos do Código de Ética. É isso que nos norteia, né? A gente tem algumas legislações que a gente segue para identificar se aquilo está ferindo ou não, né? Essa postura ética do servidor, né? E mesmo que assim, quando a gente identifica que tem algo ali, aí a gente tem algumas formas, né, de fazer algumas sanções como
a pessoa vai ter que fazer um curso, né? A pessoa vai ter que conversar, assinar um acordo, ou em casos mais graves, aí sim a gente pode fazer uma censura pública, né? Que é algo que aí vai para o assentamento funcional, que fica explícito, né? Quando é uma situação um pouco mais grave, digamos, né? Que vai além do que algo só de a gente conversar e fazer essa pessoa compreender que não é esta forma como a gente age dentro da instituição, mas sempre baseado nos princípios mesmo do Código de Ética do Servidor. Então, é assim, a gente age de alguma maneira equivocada e tem consequências, é isso? Exatamente. Nessa perspectiva aí, a comissão de ética ela não pune de tal forma que gere uma suspensão ou demissão desse servidor, né? Mas sim a gente faz com que haja um reparo nas atitudes dele profissionalmente, né? E aí o maior tipo de sanção que a gente aplica, que pode aplicar, é a censura ética. A palavra censura, ela passou um bom tempo bastante mistificada, né? Ligado muitas vezes a alguma repressão. O que é uma censura ética? A censura ética ela é uma espécie de repreensão formal que a comissão de ética registra, né? Em função de uma atitude que o servidor tomou no seu trabalho, que foi em desacordo com o Código de Conduta do Servidor Público Federal, né? E aí, essa sanção, ela fica registrada na ficha funcional do servidor, tá? E aí, também, essa censura ética vai para um banco de sanções da Comissão de Ética Pública, que ela é a nossa, vamos dizer assim, não é uma comissão superior à nossa, né? Então, cada instituição federal de ensino, por exemplo, tem uma comissão de ética setorial, né? A gente chama de setorial. Então, a Comissão de Ética do IFB é uma comissão de ética setorial. E a Comissão de Ética Pública é como se fosse o nosso, vamos dizer assim, guarda-chuva, né? Onde eles trazem normativas, né, diretrizes que a gente tem que seguir. Tá? E aí, essa censura ética fica nesse banco de sanções da Comissão de Ética Pública e por até 3 anos, onde qualquer cidadão pode consultar nesse banco de sanções se aquele servidor já tem alguma sanção aplicada ou não, né? E aí isso faz com que haja uma transparência do nosso trabalho, né? Achei interessante que sobre a censura ética, que muitas vezes o servidor ele acha que pode tudo, mas e acaba ofendendo ou ferindo de forma moral, né, algum colega ou algum estudante. E isso, quando acontece de chegar a esse ponto, né, de uma sanção, isso fica impedindo até mesmo que ele tenha uma boa ficha para, se ele caso precisar se transferir para outra instituição, né, pedir uma remoção, alguma coisa assim, ou mesmo um cargo, a pessoa vai olhar e vai ficar, olha, espera aí que essa pessoa tem um passado aqui que não foi muito bonito, né? Sim. E é interessante sobre essa questão da afeta a vida funcional do servidor, falou sobre a comissão de ética pública, que é a instância superior, assim dizendo, porque as pessoas que têm cargo de direção, elas não estão sendo analisadas por nós, comissão de ética da instituição, né? É exatamente quem tem cargo de direção, é uma outra instância que analisa isso, Exatamente. Valéria? Isso mesmo. Corresponde. Fica à vontade. Tá, quando a pessoa, né, tem um cargo de direção, aí quem faz já este processo já vai para a ética pública, né, que está um pouco acima, é superior, tem mais condições de avaliar. Uma coisa que eu acho interessante a gente comentar é que, assim, quando a gente fala de um servidor que recebeu alguma sanção na comissão de ética, não significa que esta pessoa seja uma má pessoa ou um mau servidor, né? Na maioria dos casos, são pessoas que
trabalham bem, que são servidores bons, mas em algum momento houve ali um desvio, um deslize, que a pessoa não agiu corretamente, que a pessoa fez uma conduta que foi antiética. Então, é muito, às vezes, um momento da vida daquele servidor. Isso não classifica a pessoa como sendo um mau servidor, né? Na maioria dos casos. É lógico que existem casos de servidores que eles já são mais complicados, eles sempre vêm com relações mais complicadas com várias pessoas, né, que em mais de uma situação ele se demonstra antiético. Então, neste caso, a gente também percebe, né, que a gente está com tanta materialidade para o caso que a gente acaba precisando de ter uma censura um pouco mais forte, como no caso você colocou aí, né, a censura ética. Mas, no geral, não é isso que ocorre. Nós não falamos de maus servidores. A gente fala de um deslize, né, que a pessoa acabou se desviando ali de uma conduta ética. Então, mais do que tudo é prestar atenção nos detalhes, na forma como a gente se relaciona, né, como a gente conduz o nosso dia a dia no trabalho, de ter sempre de nunca esquecer, né, que nós somos servidores públicos. A gente não fala em nosso nome, a gente fala em nome de uma instituição. É. E existe outra medida em caso de infração ética? Sim, existem outras medidas que a gente pode tomar como comissão de ética, né? Inclusive no nosso regimento interno da comissão de ética do IFB, né, prevê que a gente, e também na resolução 10 da comissão de ética pública, que é o nosso guarda-chuva, né, traz outras medidas que a gente pode tomar também, como, por exemplo, sugerir ao dirigente máximo da instituição, no nosso caso aqui o reitor, a reitora, né, a gente pode fazer uma sugestão para ele de exonerar aquele servidor da função de confiança que ele, porventura, esteja ocupando. Então, a gente pode tomar essa iniciativa, mas fica a critério do dirigente máximo da instituição aceitar ou não a nossa recomendação, baseado nos fatos, né? Também a gente pode sugerir assinatura de um acordo de conduta pessoal e profissional, que geralmente a gente fica acompanhando o servidor durante até 2 anos, aquela conduta, se ele voltou ou não a ter aquelas atitudes antiéticas no trabalho, e aí a gente pode tentar trabalhar de uma forma educativa em cima disso aí, né? Então, geralmente a gente tenta, de uma certa forma, conscientizar o servidor da infração que ele tomou, né, no trabalho dele e, e ver o que é que ele pode melhorar, né, a partir dessas ferramentas que a gente tem como comissão de ética. É interessante, nós estamos falando aqui também de chefias, né, de cargos de direção, elas não afetam a comissão de ética também, né? A comissão de ética é um grupo independente na análise, na apuração, não é isso? Exatamente. A comissão de ética, ela é formada, então, ela é um colegiado, né, formado por técnicos administrativos ou professores aqui do Instituto, né, servidores de modo geral. E aí, essa comissão é independente para fazer as investigações baseado na denúncia, né? Então, a partir do momento que a pessoa que fez a denúncia fez o registro na ouvidoria, essa denúncia é enviada para a gente, né? A gente faz a investigação preliminar, se tem os indícios mínimos para poder seguir com o processo, né? Aí, a partir desse momento, a gente tem independência de fazer diligências, né? De pedir provas, ouvir testemunhas, né? Fazer tudo que a gente for necessário para tentar resolver, né? Ou desvendar aquele caso, né, de uma forma independente. A gente não tem interferência de nenhum outro setor aqui dentro do IFB no nosso trabalho. E se você pudesse, Valéria, reforçar um pouco o que o Romaildo disse a respeito de como é que as pessoas, no caso de se sentirem incomodadas, lesadas por algum colega ou um professor, por exemplo, uma professora, como ela pode chegar até a comissão de ética?
Bem, neste caso, a primeira coisa a fazer é você fazer uma ouvidoria, né? Através da ouvidoria no Fala BR. E aí a ouvidoria encaminha para a gente caso eles identifiquem que tem a ver com que o que foi infracionado ali, o que pode ter sido infracionado foi a ética, né? Então, quando a gente recebe esse processo, a gente vê se tem materialidade, se tem provas. Muitas vezes o denunciante é anônimo, né? Porque você pode fazer uma denúncia anônima ou não. Quando o denunciante é anônimo, a gente toma todo o cuidado para que ele não seja realmente identificado. Então, há várias técnicas que a gente utiliza para isso, né? Tem um cuidado bem grande. Mas o que acontece? Se é uma denúncia anônima, aí sim que a gente precisa de provas, a gente precisa dessa materialidade, né? Para que a gente possa ir mais longe e identificar se realmente houve ali, né? Porque se não tiver materialidade, se a gente não conseguir identificar, muitas vezes até ocorreu a questão ética, mas a gente não tem materialidade para dar andamento, né? Então a gente fica sem ter como ir adiante com este processo. E tudo é sigiloso, né? A gente garante que seja tudo sigiloso, mesmo quando o denunciante se identifica, o processo ele ocorre de maneira sigilosa, né? Dentro da... E quem é acusado pode se defender também, né? Sim. Quem é acusado e todas as pessoas têm essa chance, né, de defesa, você tem, né, pode usar até advogado, inclusive quem é a pessoa que está sendo denunciada, ela pode usar um advogado também para ajudar, né, nessa defesa. Exatamente. E aí a pessoa tem que ter, a pessoa que sofreu algum tipo de dano, né, ético, né, com um servidor, qualquer cidadão, né, que tiver algum tipo de problema, que teve algum atrito, né, vamos dizer, pode fazer essa denúncia, tá? Pessoas terceirizadas, aqui no caso do IFB, professores, técnicos administrativos, discentes, né? A comunidade externa, estudantes, né? Então, todas essas pessoas podem e devem denunciar caso sofra algum tipo de maltrato, né? De ver alguma irregularidade ética cometida por um servidor, né? E aí, a partir dessa denúncia, a pessoa tem que tentar declarar, né, descrever o máximo de informações possíveis para que a gente possa fazer uma investigação mais específica, né? Por exemplo, a pessoa pode tentar trazer o nome do servidor, o setor que ele trabalha, a atitude que ele cometeu de grave, quando, né? Se houve pessoas envolvidas, teve testemunhas, né? Então ele pode indicar todos esses aspectos na denúncia que é feita via site, né, do Fala BR, que é o portal oficial para fazer esse tipo de reclamação, né? Então, a comissão tem todo esse trabalho, né, de apuração, de levantamento, de análise, mas existe uma outra ação da comissão que eu vejo que é talvez a principal, que é um processo educativo, é isso? É isso mesmo. Na verdade, esse é o nosso maior foco, né? Porque a prevenção é muito melhor do que depois a gente ter que trabalhar, né? Fazendo uma investigação maior. Então, a gente promove palestras, podcasts, a gente promove reflexão, responde e-mails, né? Promove a reflexão. Porque o maior interesse da gente é que o servidor compreenda que ele precisa agir com urbanidade, com respeito, cuidar da coisa pública, né, que também é importante, a gente tem um compromisso com o nosso patrimônio. Né? Então, ser imparcial, né, também é importante. Então, é isso, a parte educativa para a gente é a melhor parte de fazer o nosso trabalho, né? Relembrar, né, as pessoas do que pode não fazer. Sim. E tem novidades na comissão de ética também nessa área? Sim, recentemente, né, fizemos uma reestruturação da nossa página, né,
da Comissão de Ética do IFB no portal do IFB, né? A gente tem um espaçozinho lá e a gente fez uma reformulação das informações que estavam lá anteriormente, né? Então a gente colocou mais informações, estamos pensando em acrescentar mais coisas por lá, principalmente de forma educativa, né? Para que o servidor tenha ferramentas, né? Tenha material para poder estudar, né? Compreender o que ele não deve fazer, o que ele deve fazer, né? Para que o trabalho dele seja feito de forma mais eficiente, né? Mais segura possível. Para você que está nos ouvindo, no site do IFB, na parte de baixo do menu, tem uma parte chamada institucional. E aí, dentro do item institucional, tem comissões. Então, clica no institucional, comissões, e aí nas comissões, a primeira lá da lista vai ser a comissão de ética. Exatamente. E Para ensinar o caminho, né? Exatamente. E lá vai ter, por exemplo, a nossa agenda de trabalho, as nossas atas de reuniões também pode ser consultada, as diretrizes que a gente utiliza como base para o nosso trabalho, os integrantes, estão tudo descrito lá. Inclusive, um passo a passo de como elaborar uma denúncia, né? Tem todos os caminhos por lá também. Talvez facilite com que a pessoa realize a denúncia por lá, né? A transparência é um dos pontos da comissão de ética, né? Da ética pública. Sim. Faz parte. Bom, para você que está nos ouvindo, espero que esse coletivo de diálogo aqui tenha esclarecido algo a mais a respeito dessa integridade que é lidar com a responsabilidade das nossas condutas no dia a dia, né? Através da ética. E esclarecer também a respeito do papel da comissão. Então, eu agradeço a participação de vocês e fiquem à vontade para falar mais o que vocês desejarem e se despedirem também. Muito obrigado aí pelo espaço, né, concedido para mostrar nosso trabalho, né, e ficamos à disposição para quaisquer tipo de dúvida. O nosso e-mail é etica@ifb.edu.br. Qualquer dúvida, questionamentos pode ser feito por lá. Não denúncia, tá? A denúncia é feita pelo Fala BR. Isso, então, assim, muito obrigada, porque é sempre importante, né? É fundamental a gente estar reforçando, relembrando, né? De como que a gente trabalhar essa conduta ética, falar sobre ética no trabalho. A gente agradece o espaço. E para você que está nos ouvindo, esse foi mais um episódio da série Integritude. Integridade com atitude. É muito importante a gente destacar essa série, porque a Comissão de Ética é um dos grupos que integram a unidade de gestão da integridade do IFB. E o nosso foco aqui também na comunicação com essa série é exatamente esse, de trazer transparência, esclarecimento, um trabalho educativo e autoeducativo, né? Porque nós, quanto servidores, estudantes, para a sociedade, né? Daqui para lá e de lá para cá também. Então, muito obrigada e até um próximo episódio.